Fiéis ao redor do planeta foram impactados pela notícia do falecimento de Jorge Mário Bergoglio, o primeiro papa nascido na América Latina. Ele foi eleito em 2013 e liderou a igreja por mais de uma década, estando à frente de transformações e sempre se portando como uma figura carismática e aberta ao diálogo. Mas e agora? Bom, além das discussões sobre seus possíveis sucessores, voltou à tona a profecia de São Malaquias, um texto que teria previsto o destino dos papas e que pode ter indicado Francisco como o último. Vamos entender essa história no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Espalhavos. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje estou aqui com o Digo Black de novo. E aí, Digo? E aí, papito, mais uma vez aqui certo, tranquilo. Nas picape do... Mais um vídeo, a gente gravando vários seguidos aqui. Sim. Inclusive, nem troquei de roupa, então o povo vai saber que a gente tá gravando seguido, né? Sim, é lógico. Porque às vezes o povo faz, tipo, vou trocar a camisa pra parecer achar que é outro dia. Pra parecer que é outro dia. Mas... Mentira, rapaziada. E qual o problema também, né? A gente tá gravando aqui vários vídeos, a gente trabalha bastante. O importante é que tem conteúdo pra vocês. É ter conteúdo, independente do dia que gravou, né? Pode verdade. ser quarta-feira, pode ser domingo. Então qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A média de like eu já quero 720 likes. 720 likes, então a gente conta com vocês. Bater essa meta, bora pro vídeo. Bom, essa profecia, então, a profecia de São Malaquias, é uma profecia medieval que teria sido feita pelo São Malaquias há cerca de 900 anos. São Malaquias é como ficou conhecido o Malaquias de Armagh, nascido com um nome ali bem diferente, né? Um nome até muito difícil de falar, mas que eu vou tentar, que é Maol Madog Ua Morger. Talvez não seja assim. Pô, deve ser bem difícil pronunciar eu acho certo. que poucas pessoas sabem pronunciar esse nome, então ninguém vai me corrigir também, então tá de boa. Ele que foi um monge e arcebispo irlandês. É importante ressaltar também para não confundir com o profeta Malaquias, que é um profeta que aparece lá no Antigo Testamento da Bíblia. Então esse São Malaquias, o da profecia, viveu de 1094 até 1148 e acredita-se que as suas previsões foram escritas em 1139. Isso porque em determinado momento daquele ano ele teve uma estadia de um mês em Roma, a convite do então Papa, o Inocêncio II, e lá então ele teria tido uma visão mística de todos os futuros papas. Só que esse texto que ele fez só se tornou de conhecimento público séculos depois, em 1595. Nossa, muito tempo depois. Muito tempo depois. Inclusive é uma coisa que gera suspeita e a gente vai falar mais pra frente. Bom, nesse ano então, né, que foi descoberto, as visões do São Malaquias foram inseridas no livro chamado Lignum Vitae, do monge Arnold de Vion. Bom, mas o que é que essas visões apontam, né? Basicamente, a profecia atribui frases em latim a cada papa. Essas frases, então, codificadas, chamadas de dísticos, foram dadas a 112 papas, desde o Celestino II, eleito em 1143, até o Pedro II, que seria o último papa da Igreja Católica, segundo a profecia. E a profecia que chama mais atenção é justamente a do Pedro II. Isso porque, segundo São Malaquias, o último papa seria chamado de Pedro II, e uma frase atribuída a esse, que seria o último papa, é a seguinte: na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano, que acrescentará suas ovelhas entre muitas tribulações. E, terminadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída e o tremendo juiz julgará seu povo. Fim. Bom, essa cidade seria Roma, que é onde fica o Vaticano, e a questão do nome, vale a gente destacar aqui que os papas não escolhem o nome de Pedro, isso em respeito ao São Pedro, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Então, esse papa teria tido um papel único, então ninguém estaria apto a usar o nome dele, nem simbolicamente. Então, esse ponto que nenhum papa escolhe o nome Pedro, então o São Malaquias não poderia acertar no nome, mas pode ser que tenha algum significado ou que seja uma representação ali, né? Então, enfim, as pessoas que interpretam a profecia debatem há muito tempo sobre quem exatamente seria esse último papa. Isso porque o Francisco é justamente esse 12º na lista. Mesmo que o seu nome escolhido não seja Pedro, o fato de ele ter escolhido Francisco deu origem a muitas interpretações. Isso porque essa escolha pelo nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que além de estar muito associado ao simbolismo profético, então teria tudo a ver com uma profecia, se chamava Giovanni di Pietro de Bernardone. Então Pietro é como era chamado o Papa Pedro em italiano, então faz essa referência aí. Também tem outro ponto, é que o Francisco, apesar de ter nascido na Argentina, ele é filho de italianos, então ele também pode ser considerado italiano, algo que também consta na profecia. E além de todos esses pontos e referências e comparações que o povo faz, que alguns concordam, alguns acham que estão só querendo encontrar algo onde não tem, né? Estão caçando muito a fundo para dizer que é verdade. Também tem um ponto sobre como foi o papado do Francisco, né? Porque o Francisco ele ficou conhecido por fazer também declarações mais ousadas sobre o futuro da igreja. Ele falou muitas vezes sobre uma crise espiritual do mundo, comenta bastante também sobre uma catástrofe climática que o mundo pode passar,
passar, ou então deve passar, né? E esses são temas frequentemente associados ao tal apocalipse que poderia acontecer, né? Então pessoas acreditam que teria sentido por conta disso também. Bom, então algumas interpretam a profecia considerando o Francisco como de fato o último papa, mas outros acreditam que o último será o que vier agora, depois do Francisco. E de fato a lista deixa margens para interpretações, até porque todos os 111 primeiros papas são descritos ali com frases curtas e enigmáticas, enquanto o 12º, que é chamado em latim, né, nessa profecia, de Petrus Romanus, aparece de uma forma diferente, com uma descrição ali mais longa e detalhada e também com uma separação maior entre os parágrafos. Há uma frase que diz o seguinte: durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana, ele sentará. Isso inclusive é visto pelas pessoas que acreditam, né, como uma referência ao Francisco, que nos últimos anos precisou de cadeira de rodas, e depois ali na profecia vem uma separação, e daí aquela frase sobre o fim de Roma e o fim dos tempos. Então assim, muita gente acredita que existiria outro papa, no caso teria sido já o Francisco, antes desse tal Petrus Romanus, como consta na profecia, que aí sim seria o último. Então é algo aberto à interpretação que divide as opiniões. Bom, mas é importante a gente destacar também que a autenticidade dessa profecia é bem contestada. A tal descoberta ali das previsões, inclusive em 1595, como a gente falou anteriormente, é muito questionada pelos estudiosos. Por exemplo, o Luiz Alberto de Boni, um doutor em teologia e ex-professor da PUC no Rio Grande do Sul, diz o seguinte em um artigo sobre o assunto: Arnold de Vion é o primeiro a falar de uma certa profecia. Por que não contou como chegou até ele tal manuscrito? Por que não informou onde encontrou o texto original ou a cópia que lhe veio às mãos? Enquanto o historiador papal Anura Gurug diz o seguinte: o fato é que Malaquias é um santo católico, então alguns católicos atribuem qualidades mágicas ou espirituais à visão. O que eles tendem a não entender é que, muito provavelmente, tudo isso é uma falsificação. E há também outro ponto que é muito importante, de que muitos estudiosos acreditam que a profecia foi criada para influenciar um conclave. Então, a intenção, de fato, por trás da profecia teria sido de manipular a escolha de um novo papa no século XVI. No caso, no segundo conclave que aconteceu em 1590, depois do falecimento do Papa Urbano VII. E essa suspeita, inclusive, surgiu por conta de algo que realmente faz muito sentido e muita gente acredita, porque a precisão das profecias dos papas que vieram antes de 1590 era muito grande, era muito maior do que as que vieram depois. Então, o que era descrito ali sobre os papas até esse ano era de fato muito certeiro, correspondia até os locais de nascimento dos papas, os eventos históricos que aconteceriam durante os papados, só que aí depois de 1590 as profecias se tornaram muito mais vagas, muito mais genéricas, permitindo muitas interpretações, então se tornou algo muito subjetivo, bem diferente do que era antes. Eu acho que até por causa do pensamento da época. O pensamento da época era, digamos, né, mais voltado para a igreja, e hoje, como tem vários outros pensamentos dentro da própria igreja, eu acho que isso gerou bastante controvérsias e até mesmo, que a gente falou, várias interpretações. Abriu muito para interpretar, então por isso ficou cada vez mais distante de algo certeiro, né? Então muita gente acredita que essa lista, né, essas supostas profecias, teriam sido forjadas em algum momento e que talvez outra pessoa teria continuado escrevendo esse documento como se o texto inteiro fosse algo fracionado. Bom, e vale a gente destacar também que a Igreja Católica não tem nenhum pronunciamento oficial sobre a tal profecia de São Malaquias, então não reconhece a autenticidade dessas profecias, e alguns teólogos inclusive contestam a classificação do texto como profecia, né, porque argumentam que o termo profecia só deve ser usado por previsões encontradas na Bíblia. Só que por conta da correspondência entre várias das descrições e a realidade, porque de fato isso existe, muitas das profecias de fato que fazem algum sentido, que teria acertado, né, na descrição, ainda restam algumas dúvidas e ainda há quem acredite. Então vamos trazer aqui algumas dessas correspondências mais certeiras, digamos assim, né? Por exemplo, a descrição de Laboris Solis, que significa do trabalho do sol, como uma referência ao Papa João Paulo II, que nasceu durante um eclipse solar. A descrição Aquila Rapax, que significa águia de rapina, correspondendo com o Papa Pio VII, que viveu durante o domínio de Napoleão Bonaparte, que tinha como símbolo justamente uma águia imperial, e a De Meditate Lunae, que significa pelo período de uma lua, para o papado do João Paulo I, em 1978, que faleceu 33 dias após assumir, ocupando o cargo, então, aproximadamente pelo período de um ciclo lunar. Então, tiveram ali algumas descrições feitas nesse texto que realmente bateram com algumas coisas que a gente viu acontecendo na realidade. Então, isso faz com que muitas pessoas acreditem, mas pelo que eu vi, e pelo que eu vi de teólogos e estudiosos, meio que tudo que eu pesquisei, a visão, assim, da maioria é de que eles não confiam muito nisso. Ou acreditam que foi forjado, ou que não dão muita moral para essa teoria, mas é uma coisa que existe e que tem certa força até hoje e sempre volta
quando a gente tem notícias sobre papado, como foi agora, né, do falecimento do Francisco. É porque isso aí sempre gera muito debate, né? Pra ver se é real, se é teorias, teoria, né? se é não sei o quê. Então, tipo, realmente eu acho que a galera fica dividida entre as pessoas que acreditam e as pessoas que acham que isso aí é só balela pra encher linguiça. E essas coisas normalmente continuam por muito tempo, né? É, então, verdade. provavelmente daqui Lá 100 anos vai ter ter outra também ainda... profecia. Pode surgir outra que vão falar, descobriram aqui que lá em 1400 escreveram esse texto aqui que dizia tal coisa. É, e verdade. daí vai rolar novas discussões. Então agora eu quero saber de vocês aí, se vocês acreditam nessas profecias, se vocês acham que foi verdadeira, que foi forjado, que é metade verdadeira, metade mentira, enfim. Comentem aqui o que vocês acham, deixa o like no vídeo também se você gostou e se inscreve no canal também se não é inscrito ainda. Tamo junto, até a próxima.